ocupações que explicam esse grande crescimento da região sul de Campinas, né? São 2 ocupações de 80 mil pessoas ao todo, né? Então, em primeiro lugar, a Unicamp é uma produtora, né, de pesquisas de qualidade, então é importante que a Prefeitura retome isso. Eu fiz pesquisas no planejamento, na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Cultura, na Coab, na Secretaria de Habitação, em todas elas eu fiz pesquisas, entrevistas e deixei todo o material que eu tinha para o pessoal ler, né, todos os artigos e todos os trabalhos que já estavam terminados. E eu acho importante que a Prefeitura retome esses trabalhos, porque tem muita coisa publicada pela Unicamp, estudando Campinas com muita qualidade, né? Então é importante fazer essa retomada. E aí, nesse trabalho de 2014, a sugestão, que inclusive foi o que eu elaborei, a gente faz a sugestão de que a participação popular para o plano diretor talvez seja feita em cima das administrações regionais, né? Que trazem mais a questão da infraestrutura urbana, assim como no momento agora de votar, né, nos distritos, foi pensado nas ARs, né, o distrito ele trabalha em cima da mesma definição de AR, eu acho que as ARs são o que mais conectam a infraestrutura urbana para fazer o que a professora Elizabeth França sugeriu, de levar a cidade, né, de fazer a cidade crescer e não construir habitação distante e puxar a cidade para ela. Então as ARs me parecem uma boa regionalização para se pensar isso. Na sequência, eu também queria colocar que eu achei bem interessante esse aplicativo, né, desenvolvido, muito interessante, o uso de tecnologia recente e tal, como a gente é incentivado a fazer. Só que, assim, é extremamente importante que isso seja levado para a região sul de Campinas, né, para a macro-região sul, abaixo da Anguera, né? Porque é lá que a gente vai saber o que está precisando ser feito, né? Como foi dado o exemplo aqui de Barão Geraldo, em Barão Geraldo, em Souza, em Joaquim Egídio, a gente tem bastante noção, né, do que está acontecendo, dos problemas urbanos e tal. Mas eu acho que na macro-região sul de Campinas é muito importante que sejam feitas as apresentações sobre como usar esse aplicativo, porque a população mais pobre, né, que não necessariamente está na periferia, ela já tem acesso a esse tipo de celular e aplicativo, mas ela precisa dessa explicação, né? Assim como foram feitas todas aquelas apresentações para a questão do distrito, né? Eu acho que a mesma coisa precisa ser feita para esse aplicativo. E, por fim, eu só problematizando assim, né, a questão que foi colocado que as ocupações urbanas são pessoas que têm tempo, né, para fazer isso. E é bom a gente lembrar que as ocupações urbanas são um novo formato de periferia, né? As ocupações urbanas vêm da década de 80, antes disso a gente só tinha as favelas, e as ocupações urbanas, elas colocam em prática muitas dessas ferramentas do Estatuto da Cidade que não foram colocadas. Então elas fazem um planejamento da cidade, os ocupantes eles sempre conhecem as áreas da cidade, qual é a área que está em dívida com a prefeitura, quais são os bons terrenos para serem ocupados, porque os ocupantes já sabem que não pode construir próximo das nascentes e tudo mais. Então, eu acho importante a gente respeitar essa forma de ocupação da cidade, assim como as ecovilas urbanas, né, que vem de uma agenda mundial, né, muito voltada para a expansão do capitalismo, né, e do capital, porque se gerou uma nova mercadoria agora, né, que são as sustentáveis, enquanto a gente ainda tem problemas da moradia rural, problemas de favelas, problemas de ocupações urbanas. Então, eu acho importante, muito importante respeitar essa forma de apropriação do território urbano, assim. Mas mais do que isso, eu acho que é mais importante a gente fazer essa expansão aí desse aplicativo por Campinas e parabenizar por essa ação aqui no centro da cidade, né? Por chamar esse momento em público aberto, que é muito importante para que a gente realmente faça um bom plano diretor aí da cidade. Depois professora Elizabeth, professor Eduardo, secretário público. Meu nome é Carlos Alexandre Silva, sou presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Sou formado em uma das minhas graduações em gestão ambiental e a minha especialização é em arquitetura, cidades e sustentabilidade pela Universidade das Belas Artes de São Paulo. Tive a oportunidade, doutora Elizabeth, de ter contato com vários projetos desses que a doutora apresentou em função de acompanhar esses modelos e a tentativa de revitalização daquelas áreas ocupadas de forma irregular em São Paulo. Muito interessante, a gente esteve em campo lá, e aí eu queria fazer uma explanação para poder provocar dos dois um comentário. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, ele teve uma preocupação muito grande na gestão que se faz presente agora, que acompanhou inclusive a mudança da gestão do município também,
e sempre já era uma retórica do Conselho há décadas, né? A necessidade de a gente ter, para haver ocupação territorial, nós entendemos a vocação do território e entender o aspecto e as dimensões ambientais dele. Porque senão vai acontecer o que aconteceu em São Paulo, se ocupa a várzea do rio e depois a gente tem problemas de enchentes, a gente tem problema hídrico. Então, o Plano Municipal de Meio Ambiente, ele integra o Plano Municipal de Saneamento, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano de Arborização Urbana do município, o Plano de Recursos Hídricos, alguns desses já feitos, outros em andamento, se contemplando de uma forma ampla ou ainda incipiente todas as informações que são necessárias, mas existe um plano. É melhor com plano do que sem plano nenhum, certo? Então, essa é uma retórica importante e eu queria que vocês respondessem depois também. A importância desse material ser o norteador para o plano diretor necessariamente. E não só para o plano diretor, mas para a lei de revisão de uso e ocupação do solo que está antecedendo, inclusive, essa discussão, né? Do ponto de vista do que foi colocado aqui pelo pessoal que traz a ideia da Ecovila, e aí a Ecovila ela é uma das tipologias de novos sistemas de ocupação com sustentabilidade, a gente vai tratar mais no tema conceitual a ecoarquitetura e o ecourbanismo como precursores dessa linguagem que nós pretendemos para o plano diretor da cidade. Então, eu pergunto para vocês falarem um pouco sobre esse aspecto na experiência de vocês na revisão do plano em São Paulo e até na aplicação efetiva da sua experiência prática na secretaria. E também gostaria de fazer uma outra provocação. Nós temos Viracopos, que é a grande demanda nossa aqui, a gente tem uma previsão aí de 25, 30 anos, um fluxo anual em média aí, calculado de 60 milhões de pessoas ano no município e na região. E numa discussão com o secretário de Transportes, num dos debates e oficinas promovidas na discussão da lei de ocupação do solo, o secretário de Transportes bateu o pé e discutiu que metrô está fora de cogitação na discussão. Olhando do ponto de vista de que, teoricamente, a gente não teria, de fato, hoje um cálculo que justificasse um investimento caro no metrô, eu até entendo. Mas nós não trazermos no planejamento os espaços já pré-estabelecidos, para que depois a gente não tenha que fazer desapropriação com demolição e tudo mais, é um absurdo. Então eu queria a opinião de vocês quanto à necessidade de sim, nós termos já nessa fase agora um planejamento que necessariamente faça e vislumbre essas novas tecnologias de modal de transporte que são essenciais. E outra coisa, não preconizar o automóvel dentro dessa revisão de expansão do território de Campinas. Boa tarde a todos, meu nome é Érica, sou arquiteta da Secretaria de Planejamento de Campinas. Primeiro gostaria de parabenizar os palestrantes, foi muito elucidador, é sempre muito bom a gente ouvir experiências, comparações com o que deu certo, o que não deu certo em outros municípios, que já estão com uma problemática de território urbano e rural até há mais tempo do que nós, ou pelo menos mais grave do que a nossa. A gente passou aqui nessas palestras por temas como a tecnologia, queda de natalidade, aumento dos idosos, macrometrópole, o aeroporto. A gente colocou aqui tantas variáveis numa mesma equação. Então o desafio é a gente tratar dessa mudança de comportamento mesmo do ser humano, porque isso é o ser humano que faz a cidade, não só ele, é claro, mas o ser humano é que define os rumos da cidade, não é verdade? Então eu fico muito, cada vez mais, como é que eu vou explicar como técnica da Secretaria de Planejamento, cada vez mais desafiada a acertar todos esses ingredientes da receita aí para a gente fazer um bom plano diretor. Agora, sem dúvida nenhuma, tem que ser um plano diretor auto-aplicável e não apenas no rumo das ideias. Ele tem que ser uma coisa mais concreta. Aquela coisa de que foi mencionada, que o Flávio Vilaça fala muito, de estar atrelada à lei de ocupação do solo, isso que eu queria colocar. O planejamento está revendo as leis todas em conjunto, justamente para que falem a mesma língua. Em 2006 nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque a lei de ocupação do solo de 88
já era uma coisa defasada, mas ela não estava sendo revista. Então a gente até pode colocar, prever adensamento aqui e ali, maior ou menor, expansão de perímetro ou não, mas o zoneamento não estava sendo mexido naquele momento, então já era uma incoerência ali mesmo. Então agora, quando a gente está refazendo as duas leis em conjunto, e não só elas, e também a lei de parcelamento de solo, agora eu acredito que a gente consiga chegar num rumo mais detalhado. Mas o que eu gostaria de ouvir dos palestrantes é um pouco mais sobre esse alinhamento estratégico que a gente está chamando aqui internamente, que é essa coordenação das ideias das diversas pastas, dos diversos planos, por assim dizer. Nós temos um plano de mobilidade que a gente sabe que pela lei federal tem que estar pronto em abril de 2015. A gente tem os planos ambientais, todos eles, alguns já em andamento, outros concluídos, e a gente tem que fazer esse alinhamento estratégico, é assim que a gente está chamando, para que todas as ideias sejam coordenadas. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês, das experiências de vocês, desse alinhamento de ideias e de políticas. Já boa noite a todos. Eu vou voltar ao tema da questão da participação, né? O secretário, embora, apesar do meu vínculo com o poder público, a minha tradição é nos movimentos sociais e essa questão da participação. Eu acho que vocês apresentaram uma tecnologia super atual, né, que vai ampliar as possibilidades da participação da sociedade. Eu faria uma sugestão. Eu acho que ganha muito espaço esse mundo virtual, né? Nós temos as reuniões como essa, presenciais, mas esses instrumentos virtuais são fundamentais, porque eles ampliam muito as possibilidades de participação. Agora, o que eu acho que do ponto de vista do poder público, como você mencionou, bom, eu participei, mas qual o resultado disso? Em que medida isso influenciou na política pública, né? Eu acredito, você disse que na questão da lei de desocupação, cerca de 3.000 propostas, sugestões, etc. Eu acho que se isso puder ser compilado, que os próprios técnicos possam dizer, olha, isso daqui você tem posições que, sob esse aspecto, tem posições contraditórias aqui, né? Então, esse será o objeto de quando avançarmos na elaboração do debate aí, certo? Quer dizer, eu acho que, nesse sentido, a pessoa que apresentou aquilo, ela vai saber que não necessariamente será aquela proposta, mas que ela gerou, então, um debate, porque há contradições em relação às várias que foram apresentadas. Eu acho que esse é um mecanismo bom, né, de criar oportunidade, isso é efetivamente a pessoa se sentir contemplada nessa participação. Uma outra questão, eu acho que já foi abordada aqui, é a questão das políticas setoriais. Eu disse em uma ocasião que eu não acredito em sustentabilidade sem transversalidade. As secretarias têm que se conversar. Esses planos, plano de recursos hídricos, plano de resíduos sólidos, plano de mobilidade, transporte, viária, etc. Isso tem que ser conversado entre as várias secretarias, tem que estar integrado. Eu acho que a diretora de planejamento já mencionou esse esforço de diálogo, mas evidentemente o esforço não quer dizer que efetivamente o resultado ocorra, né? Porque a tradição não é essa. Mas enfim, então eu acho que essa também é mais do que uma pergunta, uma sugestão ou até um desafio do próprio poder público, né? E eu queria, claro que pela adiantada hora, explorar um pouco aqui a sua colocação mais específica dos instrumentos urbanos. Você fez uma crítica às operações urbanas e falou da outorga onerosa pelas razões que você disse em relação à alocação de recursos, de levar de uma região para outra, etc. Eu acho que seria importante também ouvi-lo a esse respeito. Que a gente só aguardasse, a gente tem a realidade, que o secretário deixou bem claro aqui, de cumprimento de leis. Então, o governo federal exige que você tenha um plano de habitação, plano disso, plano daquilo. Obviamente, quando você faz o Minha Casa Minha Vida, ele não lê o plano e faz a 50 quilômetros. Então, infelizmente, os municípios são a parte frágil de tudo nesse país, né? De reivindicações, falta de dinheiro, etc. e tal. Mas eu acho que sempre o município deve cumprir, né, ortodoxamente suas funções, mas sempre pensar além. Então, na hora da elaboração de um plano diretor, eu acho que ele já pode ir além, observar a transversalidade, ouvir o plano ambiental. Isso
já é um avanço, porque os outros municípios vão copiando. Eu acho que o gestor municipal, ele sempre tem que ser visionário. E o federal e o estadual não está nem aí para o que acontece no município. Então, isso é uma coisa importante. A outra questão conceitual ali com a Helena a legitimidade está nos movimentos de moradia, não na ocupação. Se você pegar o setor da saúde, imagina se no dia da vacina contra alguma doença qualquer, os movimentos de saúde é quem decidissem quem toma a vacina. Não, a vacina tem que ser para todo mundo e ela tem que ser produzida, distribuída, etc. E tal. Então, a habitação ela é para todo mundo. Como você não consegue fazer o dia geral, o dia universal da distribuição, o município tem que ter prioridades. Quem é prioritário na habitação? É quem mora em situação de risco, famílias super vulneráveis. Então, não é um movimento que decide isso. O movimento cobra lá a sua taxa